Balaão, profeta ou feiticeiro? A pergunta corta como uma lâmina na história bíblica. De um lado, um homem conhecido por sua habilidade de ver e falar coisas que pareciam vir da esfera divina. Do outro, o rei de Moabe, aterrorizado, disposto a pagar para que aquela mesma voz colocasse uma maldição sobre o acampamento de Israel. Entre esses dois, uma estrada poeirenta, uma mula que vê onde o homem não vê, e decisões que vão revelar mais do coração humano do que de uma simples técnica profética. Estamos nas planícies de Moabe, ao oriente do Jordão. Israel, depois de tantos anos de jornada, está acampado. Uma massa humana numerosa, com barracas, tendas, e uma presença que para os reis vizinhos parece uma sombra de ameaça. Balaque, rei de Moabe, se vê diante dessa sombra e sente medo. Medo de perder território, medo de que uma bênção sobre Israel se transforme em ruína para os povos vizinhos. Nessa hora, ao invés de procurar o Senhor como deveria, Balaque busca uma solução prática. Contratar alguém com reputação, um especialista em palavras que movem destino. Esse homem é Balaão, filho de Beor, morador de Petor, além dos rios da Mesopotâmia. Seu nome atravessa fronteiras. Sua fama, como o de quem emite oráculos que moldam a sorte, corre entre nações. Para alguns, ele é um profeta, alguém que se relaciona com o divino e fala o que recebe. Para outros, é um tipo diferente de consultor espiritual, ligado a práticas que os israelitas apontariam como perigosas. Há na sua figura uma ambivalência que a narrativa bíblica guarda com cuidado. Essa ambivalência é o coração da pergunta do título. Balaão era, em essência, um porta-voz legítimo do Senhor ou um operador espiritual disposto a negociar bênçãos por ouro e influência, talvez tocando práticas que se aproximam do que chamamos, com a devida cautela, de feitiçaria? Antes de seguir, imagine a cena. Mensageiros de Moabe atravessam planícies, sentem o calor, a poeira que se levanta a cada passo das montarias. Chegam a Petor com ofertas e elogios. Balaque lhes descreve Israel como uma força que precisa ser conjurada. Promete honra, riquezas, reconhecimento. Os emissários falam corações e cifras. Balaão escuta. Ele não é surdo à oferta. Não será um asceta que despreza presentes. Mas há um fator que anula qualquer cálculo humano. Ele se refere a uma voz superior. Consultar Deus não era para ele mera formalidade. É aqui que a história abre uma primeira lição sobre vocação e limites. O dom de ver e de falar não é uma licença para usar a linguagem de Deus como mercadoria. Balaão pede tempo. Procura ouvir a resposta que daria sentido a aceitar a missão. No primeiro momento, Deus o deixa claro. Não vá com eles. Não pronuncie maldição contra Israel, porque o que Deus tem posto sobre aquele povo é bênção. Simples e forte. A partir daí temos duas imagens que não largam a mente. A do homem que tem acesso à palavra de Deus e a do rei que tenta dobrar essa palavra por meio de presentes e pressão. O conflito começa não apenas entre nações, mas dentro do próprio coração de Balaão. Balaque, ardente em sua intenção, não desiste. Envia novos mensageiros, com maior poder de convencimento e ofertas mais brilhantes. Há um detalhe crucial que a narrativa bíblica destaca. A moeda e o elogio podem seduzir, mas não invalidam a autoridade divina. Ainda assim, o segundo encontro entre Balaão e a voz que o guia resulta em uma permissão estranha. Vá, mas só diga o que eu mandar. Deus permite que ele se desloque, mas cerceia sua liberdade para falar. Esse vá, porém, é como um fio que será puxado até revelar a fibra moral do profeta. E é na estrada que a história se transforma numa parábola viva sobre visão e cegueira. A mula de Balaão, criatura de paciência e carga, começa a se comportar de maneira inusitada. Desvia, pressente algo, recusa o caminho que o homem insiste em tomar. 3 vezes ela faz isso. 3 vezes Balaão a repreende. A terceira vez, e a cena que se segue é tão insólita que se torna uma das imagens bíblicas mais emblemáticas. A própria mula fala,
E no diálogo que se constrói, animal versus mestre, expõe algo que a visão humana não percebeu. Há um ser espiritual no caminho, um anjo posto para confrontar o propósito daquele homem. Aqui é preciso ter cuidado com a linguagem. A narrativa não transforma a mula em profeta, nem humaniza o animal. Ela funciona como instrumento de Deus para mostrar que há, às vezes, uma surdez espiritual que apenas o ridículo e o inesperado conseguem romper. A mula enxerga onde Balaão está cego. O anjo não vem apenas para impedir uma viagem logística. Vem para revelar que há linhas que o ser humano não deve cruzar sem a vontade do Senhor. Quando os olhos de Balaão se abrem, ele reconhece que errou, que havia uma obstrução divina e oferece-se a voltar. O anjo, porém, permite que ele vá com a condição já anunciada, apenas pronunciar o que for dado por Deus. Há aqui uma tensão teológica que merece ser notada. A soberania divina que rejeita a manipulação contrasta com uma graça que não destrói a capacidade humana de decisão imediata. Deus poderia ter impedido de maneira definitiva, mas opta por restringir a palavra daquele que quer ser pago por expressá-la. É uma advertência e uma oportunidade simultâneas. Para quem estuda a Escritura, o episódio da mula fala alto sobre dois perigos: o de confundir acesso espiritual com direito de manipulação e o de crer que bênção e maldição estão à venda a quem gritar mais alto. A pergunta sobre ser profeta ou feiticeiro começa a ganhar contornos. Se chamarmos de feiticeiro aquele que manipula forças espirituais para ganhos pessoais, então a narrativa bíblica não ignora que Balaão caminha perigosamente perto dessa definição. Ele vê, ouve, até negocia, e embora receba ordens claras de falar somente o que Deus lhe der, sua disposição inicial ao convite e a posterior atitude, que se revelará com mais clareza, mostram uma sensibilidade à cobiça. A Escritura é cuidadosa ao registrar a ambivalência. Define-o como profeta, mas documenta sua queda. Não é uma etiqueta gratuita, é uma advertência para a comunidade de fé. Dons sem integridade são portas abertas à corrupção. Ao chegar às planícies de Moabe, Balaão encontra-se diante de Balaque em pessoa. O rei trabalha para arquitetar a maldição, muda de lugar, oferece sacrifícios, tenta manipular o cenário ritual para obter a palavra desejada. O que se segue desafia expectativas políticas e religiosas. Em vez de assumir uma postura intimidada, Balaão gira de um eixo que desconcerta. Em várias ocasiões, em vez de maldições, sai de sua boca uma sucessão de bênçãos. Frases que deveriam destruir Israel transformam-se em declarações que exaltam o destino do povo. Há aqui um ponto crucial para a pergunta do título. Se alguém com fama de ver e de falar se dispõe a pronunciar a vontade de seu contratante, mas, não obstante, as palavras que saem dele fraternam com a vontade do Deus de Israel, o que isso revela sobre o caráter do dom que ele possui? E o que revela sobre sua vontade? A cifra do episódio é poderosa. A eficácia de Deus se impõe sobre o intento humano. Toda tentativa de Balaque em anular a bênção divina esbarra em uma outra dinâmica, não apenas a suposta imparcialidade de Balaão, mas a soberania mais ampla que sustenta o povo de Deus. Isso não elimina a responsabilidade de Balaão. Pelo contrário, lança luz sobre um drama interior. Ele pronuncia bênçãos, mas o que permanece em suas escolhas ao final da narrativa é ambíguo. Alguém que pode ser usado por Deus para pronunciar o que é correto, mas que, ao mesmo tempo, abre portas para estratégias que levarão à tentação de Israel, demonstra que a presença de um dom não é equivalente à sua pureza. Pense por um momento no que isso nos ensina hoje. Dons espirituais, ministérios e reputações não são bens autossustentáveis. Exigem uma moralidade do uso. O risco de negociar o que é sagrado por ganhos imediatos continua real. E o termo feiticeiro, se aplicado com insensatez, pode se tornar apenas um rótulo pejorativo. Temos de saber o que a Bíblia quer dizer quando descreve práticas divinatórias e feitiçaria. Termos ligados a técnicas de manipulação do espiritual
por meio de sacrifícios, encantamentos ou contato com entidades não autorizadas pela aliança do Senhor. No caso de Balaão, a Escritura sugere uma tênue e perigosa mistura. Ele tem contato real com Deus, mas também se deixa seduzir por alianças com sistemas pagãos e por interesses que o desviam de uma integridade moral plena. Até aqui, a narrativa nos mostra um profeta de fama, um rei de medo e um povo que é ao mesmo tempo alvo e provedor de lições. Os oráculos de Balaão, no entanto, trazem algo ainda mais perturbador para Balaque. Não há maldição que fique. Em vez disso, saem palavras que afirmam a escolha divina por Israel. Reformulo a questão. Como reagir quando a própria boca, que deveria promover ruína, anuncia bênção? A história não evita a ironia. O que mata para alguns torna-se manifesto para outros. É importante citar que este arco central está registrado em Números 22 a 24, e que os capítulos seguintes, 25 e 31, arrastam as consequências daquilo que começa como um jogo de poder. A sequência é didática. Há o momento do oráculo, e há depois as ramificações morais e sociais de escolhas que pareciam menores. Por isso, ao estudar Balaão, não nos detemos apenas naquilo que saiu de sua boca em campo, mas nas decisões subsequentes que o levaram a aconselhar práticas que corromperam Israel e produziram praga e juízo. Ao encarar a figura de Balaão, devemos resistir à tentação de uma conclusão rápida. A Bíblia mesmo o apresenta como alguém complexo. Ele fala com Deus. Contudo, em outros momentos, seu nome aparece associado à sedução de Israel. O que isso nos ensina sobre o discernimento? Que nem todo o que profetiza é necessariamente íntegro, que nem toda voz que soa divina nasce exclusivamente de um coração puro. Há uma linha tênue entre profecia verdadeira e uso manipulador do recurso espiritual. O desafio contemporâneo está em reconhecer dons, mas ao mesmo tempo submeter suas manifestações a critérios de fidelidade. O fruto que gera, a coerência moral e a submissão à Escritura e à comunidade de fé. Voltando à cena, Balaão está diante de Balaque, seus olhos sobre o acampamento distante. A tensão ali não é apenas política, é existencial. Um homem que se orgulha de ter acesso ao além se encontra na encruzilhada entre a honra oferecida por um rei e a restrição imposta por Deus. A mala da cobiça pesa. A mula falou. O anjo deu limite, e agora, na presença do pedido real, a voz de Balaão se prepara para sair. Vai ele pronunciar o que o rei espera? Ou será que a soberania de Deus e a própria fragilidade moral do profeta vão confluir numa saída inesperada? Antes de avançar, deixando aqui um convite rápido. Se você gosta de desvendar histórias bíblicas que mostram como fé, poder e moralidade se entrelaçam, inscreva-se para seguir este estudo. Vamos continuar juntos. A resposta de Balaão quando abre sua boca não é o que Balaque imaginava. Em vez de maldição, o que chega é uma série de declarações que exaltam aqueles que ele deveria derrotar. A narrativa nos oferece imagens poéticas, votos e uma espécie de proclamação que reforça. Sobre Israel repousa uma bênção que nem rei nem mago podem extinguir. A frustração do contratante é palpável. Sua fúria cresce. Muda o lugar do sacrifício. Traz outras cenas. Tenta manipular o contexto. Nada surte o efeito desejado. É nesse ponto que a ambivalência de Balaão se faz ainda mais grave. Apesar de ter proferido palavras que glorificam o povo de Deus, mostrando que a palavra de quem fala de Deus não é simplesmente uma mercadoria à venda, há riscos que não foram corrigidos pela simples coerência verbal. A cena prepara o terreno para a revelação seguinte. Um dos conselhos mais danosos que o profeta dará aos inimigos de Israel. E é esse conselheiro, aparentemente comprometido com a verdade quando fala, que depois apresenta a estratégia que conduziria Israel ao pecado, à idolatria e à praga. Nesse ponto, a história se bifurca entre a manifestação evidente da autoridade divina, que frustra as intenções humanas de maldição,
e as escolhas pessoais que corroem integridade. Balaão, que podia ser instrumento de Deus, torna-se também agente de destruição ao aconselhar meios que pecariam contra o pacto. A tensão ética explode. Como alguém autorizado a transmitir a vontade divina pode, em seguida, orientar um concílio que levará ao pecado? A resposta não é simples, e não nos satisfará reducionismos. É preciso ver em Balaão um caso emblemático do perigo da cobiça e da instrumentalização do sagrado. A reflexão teológica que brota disso toca no núcleo do ministério. Confiar em dons espirituais sem exigir integridade é um convite ao desastre. O poder de falar em nome de Deus exige responsabilização, comunidade e, sobretudo, humildade. O episódio do profeta que proferiu bênçãos em vez de maldições funciona como um espelho. De que formas hoje nós, como indivíduos e comunidades, tentamos comprar favores espirituais ou manipular a linguagem religiosa para fins de ganho? Onde há uma livre mercadoria oferecida como autoridade espiritual, é provável que a integridade tenha sido negociada. A narrativa de Balaão é, portanto, uma história que opera em dois planos. O teológico, onde Deus demonstra soberania sobre intenções humanas e sobre pronúncias, e o moral, onde um indivíduo, dotado de talento espiritual, cede à tentação de aliar-se a interesses temporais. Esses planos não se cancelam um ao outro. Ao contrário, se entrelaçam para ensinar que a experiência religiosa, sem normas de ética e sem sujeição à vontade divina, pode ser convertida em ferramenta de ruína. Enquanto as palavras de bênção ecoam nas planícies, Balaque se vê impotente. Seu investimento não produz o resultado esperado. A pergunta que arde é: o que fará o rei diante desse fracasso? E o que fará Balaão, que já demonstrou ser capaz de pronunciar a verdade, mas cuja alma ainda está em risco por inclinações mais baixas? É nesse ponto que a narrativa nos deixa numa borda. As bênçãos foram proclamadas, o rei humilhado, e o profeta a um passo de um movimento que não se limita à pronúncia. O que se segue, nas páginas seguintes, não apenas resolve questões retóricas, desdobra consequências práticas que envolverão idolatria, praga, zelo e justiça. Eventos esses registrados, lembrando, em Números 25, e surge também o desfecho militar em Números 31. A estrada até essa continuação passa por decisões internas que, por ora, não se completaram. Balaão já falou. Mais que isso, já aconselhou. Mas o que estava plantado nas palavras e nas atitudes emergirá em frutos que não são visíveis no instante do oráculo. E a história, como toda boa narrativa, nos prende em suspenso. Um homem que viu e falou, agora precisa escolher que caminho seguirá quando não houver espectadores, quando as oferendas forem contadas e as recompensas tentadoras aparecerem sem a vigilância da comunidade. O que está em jogo, portanto, é algo que vai além de um rótulo fácil. Chamar Balaão de profeta é honrar o fato de que ele tinha contato com Deus. Chamá-lo de feiticeiro, sem contextualizar, seria uma redução injusta. A Escritura, ao narrar, coloca as duas coisas lado a lado. Uma habilidade espiritual real e uma vulnerabilidade moral que o conduz à perversão do dom. Precisamos, como leitores e praticantes, aprender com essa dupla imagem. A existência de dons exige vigilância. A presença de autoridade espiritual exige responsabilidade. E a cobiça pode transformar uma voz sagrada em instrumento de engano. Ao terminarmos este trecho do caminho, vemos Balaão parado entre duas marés. Uma é a verdade que veio à sua boca contra a sua vontade humana. A outra é a inclinação ao ganho que continua a soprar por baixo. A mula falou. A palavra de Deus soou. A reação do rei foi de ira. E agora resta acompanhar o movimento que ocorrerá nos bastidores. Conselhos, sedução e um plano que vai corroer a fidelidade de um povo. A história de Balaão, portanto, não é apenas um episódio exótico de uma mula falante e de oráculos surpreendentes. É um convite a examinar como usamos o que nos foi confiado, quais são nossas lealdades reais
e como a soberania divina se manifesta em meio a escolhas humanas falíveis. A estrada segue. O confronto entre intenções e soberania não terminou. O que parece uma derrota para o rei e uma vitória para a bênção divina pode, ainda assim, abrir portas para traição e ruína. E é essa próxima curva que precisa ser examinada com cuidado, porque ali as implicações são práticas e devastadoras para a identidade do povo chamado por Deus. O que se desenrola depois das bênçãos pronunciadas por Balaão é uma das reviravoltas mais tristes e pedagógicas das Escrituras. Balaque volta frustrado, a boca cheia de ira e decepção. Ele esperava uma maldição e recebeu louvor sobre Israel. Mas a narrativa bíblica é cuidadosa em mostrar que a fala do profeta não encerra seu caráter. Onde a história parecia terminar com a derrota do intento do rei, abre-se um novo capítulo em que se revela a consequência prática de alianças e conselhos mal empregados. Os relatos de Números 25 contam que, enquanto Israel acampava à beira de Sitim, alguns dentre o povo começaram a se envolver com mulheres locais, moabitas e midianitas, e a participar de cultos pagãos relacionados a essas alianças matrimoniais. A tentação não veio apenas do apelo sexual. Foi um cerco complexo de sedução religiosa, convites a participar de ritos, a comer das mesas dos deuses estrangeiros, a adotar costumes que afastavam o coração do pacto. A narrativa liga esse processo diretamente à estratégia política que Balaão teria oferecido a Balaque. Em Números 31 e nas referências posteriores do Novo Testamento, por exemplo, em 2 Pedro 2,15, Judas 1,11 e Apocalipse 2,14. Há uma acusação clara. Balaão teria ensinado uma estrada para a ruína de Israel. Um ensino de sinistro efeito prático que colocou o povo em perigo. O que isso nos apresenta primeiro é a dimensão prática da maldade espiritual. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de exibições de poder. Trata-se de orientar, aconselhar, desenhar caminhos que levam à deserção. A sedução promovida pelas mulheres e pela idolatria, conforme o relato, gerou uma crise sanitária e espiritual. Uma praga começou a eclodir entre o povo. Milhares foram vítimas. O texto registra um número que choca. 24.000 mortos em consequência daquele pecado. É um dado horrendo, e a narrativa o apresenta como consequência da infidelidade coletiva e do erro de liderança. Nesse contexto, surge uma figura que, segundo o relato, age com aquilo que a tradição chama de zelo sacerdotal. Finéias, filho de Eleazar, reage com violência compassada. Ele pune em loco um casal que personificava a transgressão, Zimri, um israelita, e Cosbe, uma mulher midianita identificada como filha de um chefe, e esse ato detém a praga. A Escritura correlaciona esse momento com um reconhecimento divino. O zelo de Finéias é visto como um ato que interrompe o castigo, e a ele é concedido um pacto de sacerdócio, estabelecido para sempre. Essa cena exige cautela hermenêutica. Ao mesmo tempo em que a Bíblia relata a ação e a aprova sob a ótica da intervenção divina imediata, também a circunscreve em contexto histórico. Não é um modelo indiscriminado de violência, mas uma narrativa de juízo que aponta para a gravidade do pecado combalido e para a seriedade da preservação da aliança. Voltando ao fio da história de Balaão, o que se exige notar é que não é apenas a pronúncia de palavras que define o caráter de um homem. Foi o conselho estratégico, o compartilhar de uma técnica de manipulação religiosa que se mostrou decisivo, onde muitos viram apenas a imagem de um profeta eloquente que, paradoxalmente, disse aquilo que Deus lhe ordenara. A Escritura revela que esse mesmo homem teve papel no projeto que desfechou a queda de Israel. É essa duplicidade, a capacidade de ser instrumento de Deus e, ao mesmo tempo, agente de desenraizamento, que nos impele a questionar seriamente o termo feiticeiro e a maneira como o aplicamos. O termo feiticeiro, no pensamento bíblico, carrega conotações de manipulação das forças espirituais por meios ritualísticos,
divinatórios e pactos com entidades contrárias à aliança do Senhor. A acusação contra Balaão não é que ele jamais teve encontro com Deus. A Escritura registra que Deus falou com ele. A gravidade está em que ele, por interesses e alianças, facilitou caminhos que obrigaram o povo a trair sua fidelidade. Em cartas posteriores à história original, a Igreja dos Novos Testamentos aponta sua figura como símbolo de corrupção por ganho. Judas e 2 Pedro o citam como exemplo de quem amava o preço da injustiça. Essas referências ampliam a leitura. Não é apenas a história de um profeta que errou, mas a lição cumprida através das gerações de que o poder espiritual pode ser prostituído quando a cobiça toma a dianteira. A consequência política desse pecado foi dura. Deus ordena a Moisés que se faça justiça contra os midianitas por sua parte no seduzir de Israel. Em Números 31, lemos que Moisés dirige o povo a lutar contra Midian. Vários líderes e povos são derrotados, riquezas são tomadas. E, de maneira conclusiva, Balaão é morto no meio daqueles que caíram por espada. A morte de Balaão, relatada sem espetáculo moralizante, aparece como desfecho judicial de uma trajetória marcada por dons e por trapaças morais. Um fim que, segundo a narrativa, sela a soberania de Deus sobre intenções humanas equivocadas. Ao ver o caminho completo, consultas, bênçãos proferidas, conselho maldito, sedução, praga, intervenção de Finéias e, por fim, a campanha contra Midian e a morte de Balaão, encontramos um desenlace que cumpre uma lógica bíblica consistente. Palavras são importantes, mas ações e conselhos têm peso. Ministérios necessitam de ética, dons requerem disciplina. O apelo final da história não é o simples desprezo por pessoas com capacidades espirituais, mas a chamada à responsabilidade. Para a pergunta que abre o vídeo, Balaão, profeta ou feiticeiro? As Escrituras não entregam uma etiqueta simples. O que o texto entrega é uma pessoa que, ao mesmo tempo, teve contato com a revelação divina e, em certo momento ou de certa maneira, se vendeu a interesses que o ligaram ao pecado e à sedução religiosa. Se definirmos feiticeiro como alguém que negocia a espiritualidade em troca de ganho e que ensina meios que corrompem a fidelidade ao Senhor, há elementos na narrativa que aproximam Balaão dessa descrição. Mas precisamos reconhecer a ambivalência. O autor bíblico o chama de profeta. Registra suas experiências de comunicação com Deus e, ao mesmo tempo, denuncia suas escolhas posteriores. Portanto, a imagem mais honesta é a de um profeta corrompido. Alguém que exercia um dom, mas o utilizou em conluio com barganhas e estratégias contrárias ao coração da aliança. Essa conclusão tem implicações práticas para hoje. A primeira lição é sobre a soberania de Deus. O episódio dos oráculos mostra claramente que a palavra divina se dirime sobre o intento humano. Balaão falou bênção porque Deus assim o decidiu, e a bênção prevaleceu sobre a tentativa de anulá-la. Isso nos lembra que Deus não está à venda e que a sua vontade se cumpre mesmo diante de esforços contrários. Para a comunidade de fé, essa é uma âncora contra qualquer visão em que líderes ou sistemas humanos detêm o monopólio da bênção. A segunda lição diz respeito à integridade no ministério. Ter um dom, projetar autoridade, ser reconhecido como profeta ou líder espiritual, não exime ninguém da necessidade de disciplina moral. O perigo da cobiça, de tornar a espiritualidade num meio para fins pessoais, é persistentemente advertido nas Escrituras. A história de Balaão deve funcionar como um espelho que questiona motivações. Por que pregamos? Por que profetizamos? Por que exercemos influência? A resposta precisa ser cimentada em fidelidade, não em lucro. A terceira lição tem a ver com o discernimento comunitário. A Bíblia não coloca liderança espiritual no vácuo. Há a comunidade, a lei, a responsabilidade coletiva. Quando o povo foi tragado pela sedução, a resposta não foi apenas coercitiva, foi disciplinar e restauradora. Igrejas e comunidades devem cultivar instrumentos de avaliação, prestação de contas e accountability
para que dons não sejam transformados em plataformas pessoais de poder. Discernimento exige critérios, coerência com as Escrituras, frutos que confirmem a mensagem, humildade do mensageiro e submissão à correção. A quarta lição toca no problema do sincretismo. O episódio em Moabe mostra como práticas religiosas estranhas, muitas vezes camufladas sob relacionamentos ou alianças, podem corroer o corpo de fé. Hoje, isso se dá de formas diferentes. Sincretismos ideológicos, acomodação cultural em práticas contraditórias com a fé, ou adoração mista que perdura porque oferece benefícios imediatos. A vigilância é necessária. Preservar a identidade do povo de Deus implica avaliar o que se come da mesa alheia, tanto literal quanto simbolicamente. Finalmente, há uma lição pastoral sobre misericórdia e justiça. A Bíblia relata o juízo, a praga, o combate, a morte, sem transformar o texto em apologia de violência. Ao invés disso, os relatos servem como advertência sobre consequências coletivas do pecado e sobre a seriedade da aliança. Ao mesmo tempo, a narrativa oferece pistas para ações de restauração. O zelo de Finéias foi reconhecido, indicando que existia um princípio divino que protegia a vida do pacto. A Igreja hoje precisa equilibrar misericórdia com correção, graça com disciplina, sempre orientada por princípios espirituais e não por pânico ou sede de vingança. O caso de Balaão também lança luz sobre a vulnerabilidade humana que acompanha todo o chamado espiritual. Nem todo o que profetiza mantém fidelidade. Nem todo o que vê retém a pureza do coração. Por isso, a comunidade deve cultivar um ambiente em que as vozes sejam testadas, em que a ética do ministério seja tão valorizada quanto a eficácia espiritual, e em que o critério último seja sempre a Escritura e o bem do povo de Deus. A figura de Balaão se mantém como um aviso. Dons sem limites morais se convertem em armadilhas. Há ainda um aspecto teológico que merece menção: o modo como Deus lida com a ambivalência humana. No relato, Deus fala, limita, permite e julga. Há uma tensão entre a liberdade humana, Balaão recebe ofertas e exerce escolha, e a soberania divina, as bênçãos não são anuladas. A narração bíblica não dissolve essa tensão numa simples dialética. Ao contrário, ela nos faz permanecer na incomodidade de viver com escolhas que têm significados morais e espirituais profundos. Isso nos convida a ser cuidadosos com nossa própria consciência. As oportunidades que parecem favorecer ganhos imediatos podem custar a fidelidade que Deus chama. A pergunta final sobre profeta ou feiticeiro não precisa de uma resposta binária e simplória. Ela exige de nós a atenção histórica, teológica e ética que o texto bíblico mesmo recomenda. Chamá-lo de profeta é reconhecer o fato de que Deus o usou e falou por meio dele. Chamá-lo de feiticeiro sem esclarecimento seria injusto e reducionista. A narrativa, porém, indica que suas escolhas o aproximaram de práticas que a Escritura condena e que sua busca por lucro o invalidou moralmente. O resultado prático é esse. Um homem com dons foi arrastado pela cobiça, e sua história serve como alerta. O que então nós fazemos com essa história hoje? Primeiro, avaliamos nossos líderes e conselhos com critérios bíblicos: frutos, humildade, coerência com a Escritura e amor pelo povo. Segundo, cultivamos estruturas de correção e prestação de contas que impeçam que talento se converta em plataforma de abuso. Terceiro, examinamos nossas motivações pessoais. Servimos pelo amor a Deus ou por reconhecimento e ganho. E por fim, ensinamos às gerações mais jovens que a vida espiritual é vocação e responsabilidade ao mesmo tempo. A narrativa de Balaão é, em última instância, pedagógica. Ela não se satisfaz em apenas contar um episódio exótico. Busca nos colocar diante de escolhas reais e cotidianas. Como usamos o que Deus nos deu? Que lugar damos ao dinheiro, à honra e à influência em nossas decisões espirituais? Aceitamos a resposta divina mesmo quando ela contraria nossas ambições?
Permanecemos fiéis à aliança quando as pressões das nações e das carreiras nos tentam a negociar a fé? Ao encerrar esse estudo, vale lembrar que a Bíblia, ao conservar esses relatos, não busca simplesmente catalogar maus exemplos. Ela nos convida a um exame de consciência e a uma prática comunitária de fidelidade. A história de Balaão nos desafia a reconhecer que a chamada pode conviver com a queda, e que a restauração passa por disciplina, arrependimento e mudança de caminhos. Se essa análise desperta perguntas em você, se a figura de Balaão parece hoje um espelho para dilemas contemporâneos do ministério e da fé, deixe um comentário dizendo: para você, Balaão foi mais profeta ou mais feiticeiro? E por quê? Compartilhe este vídeo com alguém que estuda ministério ou liderança espiritual. Que a história do profeta corrompido nos ajude a proteger o que nos foi confiado, a discernir com sabedoria e a agir com integridade. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz de Cristo Jesus.